Olá pessoal, paz do Senhor. O meu nome é Natália, mais conhecida lá no Instagram como Tia Natália, devido ao trabalho que eu realizo de evangelismo e missão infantil. Se você não me segue no Instagram, o meu arroba lá é @Tia Natália Oficial. Então sinta-se muito convidado a estar lá como um dos meus seguidores e amigos. Esse vídeo eu tenho uma proposta, conforme eu prometi lá no Instagram, de estar falando sobre temas que sejam relevantes à vida cristã, temas relevantes para o ministério infantil. E o tema escolhido para hoje é o louvor no ministério infantil. A motivação para esse vídeo surgiu ao ver algumas postagens em redes sociais que diziam que algumas canções para crianças eram pecado. E eu fui ver quais eram essas canções e eram listadas lá como o Pororó, o Tchutchuê, Movimentar é Bom, canções que nós do Ministério Infantil já conhecemos e muito bem. E eu fiquei pensando, é pecado? É pecado o Pororó? É pecado o Tchutchuê? É pecado o Movimentar é Bom? E a argumentação é de que não falava no nome de Jesus, não falava sobre Deus, não dizia que Deus é grande, bom e maravilhoso. E eu comecei a pensar sobre essas coisas. E eu percebo como incoerência a gente falar que tais canções para criança elas são diabólicas, elas são do mal, elas são pecaminosas. Nós aprendemos que pecado, a gente aprende isso lá na salinha de EBD, que pecado é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, é aquilo que traz escândalo, é aquilo que desobedece aquilo que o Senhor nos ensinou, é aquilo que foge das Escrituras, é aquilo que não atenta para a grandeza e afronta a santidade de Deus. E eu fiquei pensando, essas canções, elas fazem isso? O que elas mandam fazer? Porque o movimentar é bom, manda movimentar e mexer a cabeça, a mão, o pé e o corpo. A gente mexe, faz parte da nossa fisiologia mexer as partes do corpo. E a gente dança, a gente brinca. O pororó que vai para um lado, vai para o outro. Eu concordo aí que tem algumas teorias que falam sobre o Egito e etc. E eu não vou entrar nisso. Mas tá lá porque não falou no nome de Jesus, também não pode cantar. Tchutchuê, porque levanta mão para frente, mão para trás, cabeça para um lado, para o outro. E também não pode. E eu fiquei pensando, essas coisas escandalizam o nome de Deus? Elas trazem um pecado? Aí isso me reporta lá para os tempos, sei lá, da Idade Média, em que o riso era pecado, em que brincar era pecado. E as pessoas que eram consideradas religiosas, elas tinham que manter uma postura de seriedade, porque elas tinham que honrar aquela fé que carregavam. E a gente vê que a Bíblia ela vai contrária a isso, é que a alegria do Senhor é nossa força, de que o nosso pranto vai ser transformado em riso, de que nós devemos nos alegrar na presença do Senhor, de que nós seremos mais do que felizes. E por que eu não posso expressar essa alegria do Senhor de outras formas? A gente diz, criança, você tem que louvar, você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, evangelizar, fazer missões, falar de Jesus para todo mundo. A gente tem que se consagrar, nós temos que estar na igreja. E a gente esquece de falar para as crianças que o nome de Deus não é glorificado somente através dessas coisas, mas numa amplitude maior. O nome de Deus ele deve ser glorificado em tudo que nós fazemos. Se a gente come, se a gente bebe, se a gente dorme e acorda, é para a glória de Deus. É para que Deus seja louvado em todas essas coisas. O grande problema com os louvores e as canções infantis é que elas precisam de um lugar adequado para estar. Elas precisam ser colocadas no momento correto. Se eu estou num momento de brincadeira com as crianças, numa dinâmica, se eu estou fazendo um momento lá de descontração, eu uso canções que não estão necessariamente dizendo que Deus é lindo e maravilhoso, mas que elas estão ali naquele propósito de nos alegrar na presença de Deus. Então, eu faço um tchutchuê como uma forma de descontração, de desenferrujar as crianças para um lado e para o outro? Amém! As crianças estão lá brincando e movimentar é bom para um lado e para o outro? Glória a Deus por isso! Mas esses louvores precisam, essas canções, eu não chamo de louvores, elas precisam estar nos momentos de descontração, nos momentos de brincadeira, no EBF, numa tarde de louvorzão com as crianças. Nos momentos de culto, aí o jogo vira. Nos momentos de culto, nós devemos louvar e entronizar ao nosso Deus através de salmos e cânticos bíblicos. É isso que a palavra nos diz. Então eu trago louvores que exaltam o nome do Senhor. Imagina que eu tô lá num culto, sei lá, um culto totalmente espiritual, todo mundo adorando, os conjuntos naquele espírito de adoração.
E aí as crianças chegam e cantam o homenzinho torto. É pecado o homenzinho torto? Não. Fala que Jesus está endireitando a nossa vida, que Jesus tirou a gente dos caminhos tortuosos e nos trouxe ali para ficar na retidão com Ele. Mas não é adequado para um momento de adoração. Do mesmo modo que essas canções que mexem para lá, dança para cá, são mais para momentos de descontração e brincadeira com as crianças. Enquanto para os momentos de culto, para os cultos infantis, cultos kids, oportunidades de conjunto, nós priorizamos, nós damos total prioridade para adorar ao nosso Deus. Isso não é um erro que somente as crianças cometem nos departamentos de criança. Nós adultos também. Quantas vezes o culto que deveria ser para Jesus, nós louvamos uma canção, um louvor, que diz que é para nós sermos vitoriosos, que é para a gente ser abençoado, que é para a gente ganhar isso, isso e aquilo. Essas músicas, elas também não estão oferecendo um culto ao Senhor, é um culto a nós. E isso também é incoerente. Então nós precisamos pensar nessas canções não como pecado, mas que elas não devem fazer parte dos momentos de culto, que elas não são momentos de adoração, que elas não propiciam adoração, que elas não propiciam glória ao nosso Deus para um momento de culto que deve ser rendido ao nosso Deus. Mas que elas não nos trazem um escândalo ao serem louvadas nos contextos de salinha, de brincadeira infantil, certo? E quando eu falo de salinha, gente, eu não falo diminuindo o culto infantil, mas nos momentos de descontração que sejam feitos no departamento infantil. Então, o ideal é nós pensarmos em adequação, em adequar o louvor a cada momento. Então, esse é só o primeiro dos vídeos que eu tenho para vocês a respeito do louvor. Eu tenho várias outras coisas a falar sobre o louvor, várias opiniões a partilhar com vocês sobre o louvor nos cultos. E eu espero que vocês gostem e curtam, e comentem, e divulguem esses vídeos também, porque é pra gente aprender e pra ser tudo pra glória de Deus.